Pessoal, vamos então terminar aqui a dosimetria da pena. Nós estamos na terceira fase da dosimetria da pena. Já trabalhamos então primeira e segunda fase, vou só retomar brevemente como é que funciona. Então, primeiro ponto, primeiro passo, definir qual é a pena em abstrato. Qual é a pena que a lei está me dizendo? E para isso tem que saber qual que é o tipo penal. Por isso tem que tomar cuidado, tem que avaliar se é uma forma simples ou se ela é uma forma qualificada, se é uma forma privilegiada, porque vai alterar o mínimo e o máximo legal, que é onde eu vou partir a dosimetria. Então, portanto, se é um furto simples, minha pena mínima vai ser 1, minha pena máxima vai ser 4. Se é um furto qualificado, minha pena mínima vai ser 2, minha pena máxima vai ser 8. Então, o primeiro passo é definir qual é a pena em abstrato, se é qualificado, se é privilegiado ou se é simples. Bom? Feito isso, eu começo as fases. Primeira fase, analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59. São 8 circunstâncias judiciais que nós temos que avaliar. O STJ define que o valor delas é 1/6. A doutrina define que o valor é 1/8. Por que tem essa divergência? Porque não tem previsão legal, a lei não diz o que é. E aí o juiz fica livre para estabelecer a forma como ele quiser, desde que de acordo com o STJ, que definiu essa previsão, se ficar acima de 1/6, ele tem que ter uma fundamentação idônea para aumentar nesse sentido, tá bom? Aplicado às circunstâncias judiciais, de acordo com o STJ, só vou aumentar 1/6 em relação às circunstâncias desfavoráveis. As favoráveis são irrelevantes para a aplicação de pena, vai ter outros efeitos, mas a aplicação de pena não vai valer. Só as desfavoráveis eu aumento 1/6 sobre a pena mínima. Então, um furto simples, 1 ano. Tenho 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis. STJ fala que é 1/6. 1/6 de 12 meses, que é 1 ano, dá 2 meses. Então, a cada circunstância judicial desfavorável, aumenta 2 meses. Tenho 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis. Vai ficar 1 ano e 6 meses a minha pena base. Feito isso, eu vou para a segunda fase. Vou lá pegar os instrumentos que é as agravantes, artigo 61 e 62, atenuantes 65 e 66, e com base neles eu vou aplicar e vou descobrir aí a pena intermediária ou provisória. Como é que eu faço a aplicação? Novamente o legislador não me deu qual é o quanto. A doutrina e a jurisprudência aqui são uníssonas, 1/6. A cada agravante aumenta 1/6, a cada atenuante diminui 1/6. Só toma cuidado lá com a questão das preponderantes que nós temos na tabelinha aqui, tá bom? Feito isso, eu vou aplicar as agravantes, vou aplicar as atenuantes. Vamos dizer que nesse caso que eu acabei de falar para vocês, eu tenho uma atenuante. Então eu tenho 1 ano e 6 meses e vou aplicar uma redução de 1/6. Perceba, esse 1/6 agora que eu vou diminuir não é mais sobre a pena mínima de 1 ano, é sobre 1 ano e 6 meses, que é a minha pena base, que eu já descobri na primeira fase. Então você vai reduzir aí 1/6 de 1 ano e 6 meses, você vai ter, salvo engano, uma redução de 3 meses. Então você tem 1 ano e 6 meses, menos 3 meses, sua pena intermediária ou provisória vai ficar em 1 ano e 3 meses. E aí eu chego na fase que é o foco dessa aula, que é a terceira fase, porque agora eu tenho a pena provisória intermediária e eu preciso aplicar quais são os instrumentos aqui da minha terceira fase. Então o primeiro material de vocês aqui do slide, qual é a finalidade da terceira fase? Fixar pena definitiva. É sobre a pena definitiva que nós vamos aplicar regime inicial de cumprimento de pena. É sobre ele que nós vamos aplicar aí a possibilidade ou não de substituição de pena. O sursis, que é um instrumento que nós ouvimos ainda, vamos ver mais nas aulas seguintes. Então, pena definitiva, eu vou chegar ao final da terceira fase. Qual é o meu ponto de partida? A pena que eu descobri na segunda fase, a pena intermediária ou provisória. No nosso caso ali, 1 ano e 3 meses. No nosso furto. E quais são os instrumentos? Causas de aumento, também chamadas de majorantes, causas de diminuição, também chamadas de minorantes. A dica aqui é que toda vez que você visualizar na lei uma fração, seja em número, seja em extenso, você está diante de uma causa de diminuição ou causa de aumento, tá? Mas as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes não é infração? É, mas é infração que quem estabeleceu? Doutrina e jurisprudência. Aqui, na terceira fase, quando eu tenho causa de aumento ou diminuição, eu tenho previsão expressa em lei de uma fração. Então, toda vez que você visualizar fração no texto da lei, é porque você está diante de uma causa de aumento ou uma causa de diminuição. Seguindo aqui o nosso material, a gente tem
causas de aumento ou diminuição previstas na parte geral, na parte especial do código, na legislação extravagante, tá? Então, por exemplo, eu posso ter na parte geral causas de aumento. O que é parte geral? É o que nós estamos vendo, né? Do artigo 1º ao artigo 120, parte geral do Código Penal. Se você encontrar aí do artigo 1º ao 120 alguma fração, é uma causa de aumento, uma causa de diminuição prevista na parte geral. Do artigo 121 em diante, é a parte especial, que está vinculada aos crimes. Então eu posso encontrar lá também causas de aumento ou diminuição. Por exemplo, na parte geral, nós temos ali no artigo 14, inciso 2º, parágrafo único, né, que é uma tentativa. Nós temos a redução, 1/3 ou 2/3. Tentativa é causa de diminuição, é minorante, prevista na terceira fase. Participação de menor importância, vimos agora há pouco, artigo 29, parágrafo 1º. Redução de 1/6 a 1/3. Isso é uma causa de diminuição, é minorante, prevista na parte geral do Código Penal. Nós temos também majorantes e minorantes previstos na parte especial. Por exemplo, lá no artigo 121, parágrafo 1º, a prática de um homicídio por relevante valor social, moral, gera uma redução de 1/6 a 1/3, se não me engano. Isso é uma minorante, é uma causa de diminuição específica do homicídio. Assim como no furto, nós temos o artigo 155, parágrafo 1º, eu acredito, um aumento de 1/3, né, quando o furto é praticado no período noturno. Causa de aumento prevista na parte especial, algo relacionado tão somente ao furto. E temos também causas de aumento e diminuição previstas aí na legislação extravagante, também legislação esparsa. Beleza? Temos 3 observações. Primeira observação, já falei, causa de aumento ou causa de diminuição tem o seu quantum, o seu valor previsto expressamente na lei. E fica muito fácil de encontrar porque ela é fração. Então toda fração, reitero, toda fração que você encontrar no Código Penal ou na legislação penal extravagante é causa de aumento ou majorante ou causa de diminuição minorante, tá bom? Sempre. Venha ela por número, venha ela por extenso. A segunda observação que eu tenho para trabalhar com vocês é de que esse valor, esse quanto, ele pode ser fixo, mas ele pode ser variável. Fixo, por exemplo, já acabei de falar, né? Artigo 155, que é o furto, parágrafo 1º. Aumento de 1/3, não tem choro, não tem aumento, não tem diminuição, é 1/3 pela prática do furto em período noturno. Tá? Então é um valor fixo. Mas eu tenho também valor variável. Por exemplo, a tentativa, né? Vai reduzir, lá no artigo 14, inciso 2º, parágrafo único, uma redução de 1/3 a 2/3, variado. Aí cabe ao juiz definir qual que vai ser a extensão dessa redução. Lembra disso? Quanto mais perto da consumação ele estiver, menor é a redução, 1/3. Quanto mais longe da consumação ele estiver, maior vai ser a redução, pode chegar até a 2/3, ok? E a terceira observação é que na primeira fase, na segunda fase, eu não posso, em hipótese alguma, ultrapassar mínimo e máximo legal. Que a lei me disse, eu não posso ultrapassar. No furto, 1 a 4, não posso ultrapassar na primeira e na segunda fase, em hipótese alguma. Na terceira fase, eu posso ultrapassar. Eu vou aplicar a fração, pouco importa qual vai ser o resultado, se vai ficar acima ou abaixo do mínimo legal, porque pode ultrapassar sem problema algum. Pessoal, nos 2 próximos slides tem uma tabelinha para diferenciar causas de aumento de diminuição de agravantes e atenuantes no primeiro e no segundo em relação aos qualificadores e privilegiadores. É bem simples, está bem explicado ali no material de vocês. Só vou retomar aqui rapidinho, tá? Agravantes e atenuantes, está na segunda fase. Causas de aumento e diminuição, está na terceira fase. Segunda diferença, agravantes e atenuantes têm previsão somente na parte geral do Código Penal ou na legislação extravagante. Causas de aumento e diminuição podem ser previstas e são previstas na parte geral do Código Penal, artigo 1 ao 120, 1º ao 120, e também podem estar previstas, estão previstas na parte especial do Código Penal. Acabei de citar no furto, no homicídio, tem, né? E também na legislação extravagante. Então essa diferença é interessante. As causas de aumento e diminuição também aparecem na parte especial do Código Penal, coisa que não acontece em relação às agravantes e atenuantes. Agravantes e atenuantes, não há previsão de quanto. É a doutrina, é a jurisprudência que define 1/6. Essa fração vem da cabeça do doutrinador, vem da cabeça dos juízes. Diferente das causas de aumento e diminuição que tem previsão expressa na lei
quanto vale, que pode ser fixo, como pode ser variável. E em relação às agravantes, aqui na segunda fase, eu não posso ultrapassar mínimo e máximo legal, diferente de quando eu aplico as causas de aumento de diminuição, que eu posso perfeitamente ultrapassar. Seguindo aqui, outra tabelinha para diferenciar causas de aumento e diminuição, que é aqui nós estamos vendo aqui na terceira fase, para as qualificadoras e privilegiadoras. Pessoal, a diferença é bem simples, né? As qualificadoras e as privilegiadoras alteram o mínimo e máximo legal, pena abstrato. Eu vou analisar um crime qualificado, se é privilegiado, antes de entrar nas fases. É antes de tudo, é antes para eu avaliar qual é a minha pena em abstrato. Tá? Então eu não vou analisar aqui nas fases, né? Porque serve como ponto de partida é a alteração da pena abstrata. Furto simples, 1 a 4, qualificado, 2 a 8. Então, no mínimo e máximo é antes de qualquer coisa, antes de analisar qualquer ponto aqui de aplicação de pena, eu preciso primeiro avaliar qual é a minha pena prevista em lei, e é ali que eu vou levar em consideração as qualificadoras e privilegiadoras, tá bom? As causas de aumento, como que na terceira fase nós já vimos, né, anteriormente. Concurso de causas de aumento e ou diminuição. E aqui o bicho pega. Porque daqui é simples, né? Eu tenho uma causa de aumento. Beleza, vai lá, né? O teu problema vai ser a matemática, que mexe com fração, né? O cara do direito já fica meio surtado. Agora, o problema é quando eu tenho duas causas de aumento. Ou tenho duas causas de aumento de diminuição. Eu tenho uma causa de aumento e uma causa de diminuição. E aí o bicho pega, porque eu preciso analisar também aonde elas se encontram, porque vai ter uma alteração. Bom, vamos lá. Primeiro, concurso homogêneo de causas de aumento. Então aqui eu estou trabalhando o concurso de causas de aumento. Tenho duas ou mais causas de aumento. Primeiro, tenho duas causas de aumento previstas na parte geral do Código Penal. Então, entre o artigo 1º e o 120, eu acho duas causas de aumento para aplicar no meu caso. Como é que eu faço esse cálculo? Primeiro, o juiz tem que aplicar as duas. O juiz tem que aumentar as duas frações que eu vou ter ali na lei, tá bom? E como é que eu faço isso? O pessoal vai ali em seguida para vocês. Princípio, né, da incidência isolada. O segundo aumento deve recair sobre a pena precedente originária e não sobre a pena já aumentada. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha aqui o exemplo. Tenho pena provisória de 6 anos. Eu tenho um aumento de 1/3 e tenho um aumento de 2/3. O que tu não pode fazer é o seguinte, primeiro, somar 6 com 1/3, 1/3 de 6 dá 2. O que eu não posso fazer é somar o 6 e o 2, 8, e sobre a soma 8 aplicar o segundo aumento. Isso vai estar errado. A fórmula de cálculo aqui para vocês eu aplico uma fração sobre a pena originária, que é a pena provisória, né, segunda fase, e aplico a outra também sobre a pena originária. Então, primeiro eu preciso calcular qual é o valor dos meus aumentos. 1/3 de 6, 2. 2/3 de 6, vai ser 4, né? E aí, feito isso, descoberto o valor das frações, é que aí eu vou fazer a soma. 6 mais 2, 8 mais 4, 12, e aí eu vou descobrir que a minha pena definitiva é 12 anos, ok? Quem tem dificuldade na matemática não é difícil, né? Faz aí 6 vezes 1 dividido por 3, dá 2. 6 vezes 2 dividido por 3, dá 4, tá bom? Então é bem simples. Vou descobrir qual é o valor de cada fração e depois eu somo, ok? O que eu não posso fazer é primeiro somar a primeira e depois sobre a soma delas aplicar a segunda, vai dar errado, tá bom? Isso é o princípio da incidência isolada. Isolada por quê? Cada uma se aplica isoladamente à pena originária, no caso que vem da segunda fase, pena provisória, e depois é que eu somo elas todas, tá bom? Vamos lá, seguindo. B. Duas causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal. Cara, aqui toma cuidado. Porque se as duas estão na parte geral, o juiz tem que aplicar as duas. Quando as duas causas de aumento estão na parte especial do artigo 121 em diante, gera uma faculdade para o juiz. Quem que gera o artigo 68, parágrafo 1, que ele permite o juiz aplicar uma ou outra. Aplicar as duas juntas ou uma só. Olha o que diz o artigo 68. No concurso de causas de aumento ou de diminuição, previstas na
parte especial, então causa de aumento prevista na parte especial, pode o juiz, faculdade, limitar-se a um só aumento. E aí, nesse caso, prevalece, todavia, a causa que mais aumente. Então, vamos pensar aqui, hipoteticamente, nesse caso aqui, as duas causas de aumento estavam na parte especial do Código Penal. O juiz pode aplicar as duas, e se ele aplicar as duas, tem que fazer o cálculo que nós fizemos aqui, incidência isolada, ou ele pode aplicar só uma. E se ele quer aplicar só uma, ele pode, mas ele vai ter que aplicar que tem maior valor, no caso, 2/3. Tá, mas como é que gera essa faculdade? Como é que o juiz define isso? O princípio da suficiência. É ele que vai analisar o caso concreto e fala, olha, eu acho que 2 aumentos não precisa, um só já é suficiente para prevenir, né, para fins de prevenção e repressão daquele crime que ele praticou. Tá? Cabe aí a faculdade do juiz definir, beleza? Então, atenção a isso aí, princípio da suficiência. E se tem uma causa de aumento na parte geral e uma causa de aumento na parte especial. E aí, posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes? Aplicar só uma e o juiz? Não posso. O artigo 68 é muito claro, só vai fazer isso se as causas de aumento, as duas estiverem na parte especial. Se uma está na parte geral e a outra na parte especial, o juiz tem que aplicar as duas causas de aumento e aí ele vai aplicar, obviamente, o princípio da incidência isolada. Sempre que for soma, o princípio é o princípio da incidência isolada. Aplico as duas frações sobre a pena originária, vou descobrir quanto que cada aumento vale e depois eu somo com relação à pena provisória, a pena originária que eu tinha na terceira fase, tá bom? Vamos seguir aqui, agora vamos para causas de diminuição, concurso homogêneo, né? Duas causas de diminuição. Se as duas causas de diminuição estão na parte geral do Código Penal, está no artigo 1º ao artigo 120, encontrei duas causas de diminuição. E aí, o que eu faço? O juiz não tem escolha, tem que aplicar as duas causas de diminuição. E aqui muda a fórmula de cálculo. Porque aqui deixa de ser o princípio da incidência isolada e passa a ser o princípio da incidência cumulativa. Eu reduzo uma e sobre o resultado eu aplico a segunda redução, tá bom? Então, é o que está aqui no material de vocês, aqui na lousa. Tem uma pena provisória de 9 anos e encontro duas reduções na parte especial do Código, uma de 1/3 e uma de 2/3. Por que eu não posso aplicar o princípio da incidência isolada? Porque pensa comigo, vai fazer isolado, 1/3 de 9 dá 3 anos. Faz 9 dividido por 3. 2/3 de 9 anos dá 6. Pega 9 anos e reduz menos 3, menos 6 dá quanto? Dá 0. Então ficou fácil, olha que legal. Eu vou aplicar um crime, vou lá e consigo, né, me inserir em duas causas de diminuição e não vou responder por nada. Olha que divertido, né? Óbvio que não vai acontecer assim. Princípio da incidência cumulativa. Primeiro faço uma redução e sobre o resultado dela faço a segunda redução. Está no material de vocês. Ó. Nesse caso, a segunda diminuição deve recair sobre a pena diminuída e não sobre a pena já definida, né, definida na segunda fase. Né? Está aqui, na segunda fase. É sobre o resultado, né, da redução, aí eu aplico a segunda redução sobre o resultado. Por exemplo, aqui a ordem pouco importa, tá bom? 9 anos menos 1/3. 1/3 de 9, 9 dividido por 3, dá quanto? Dá 3, né? 9 menos 1/3, menos 3, 9 menos 3, 6. Sobre esse resultado da primeira redução, então eu vou aplicar a segunda redução. Aplica aí menos 2/3, né? Ou seja, divide 6 por 3, dá 2, né? Vezes 2 dá 4. Então 6 menos 4 dá 2 anos, tá bom? Então essa vai ser a minha pena definitiva, 2 anos. Então toma cuidado, faz a primeira redução, 9 menos 1/3, e sobre o resultado disso é que eu vou aplicar a segunda redação. Lembrando, questão de matemática, é só você fazer 9 vezes o que está em cima, dividido pelo que está embaixo. Então 9 vezes 1 dividido por 3 dá 3, então 9 menos 3 dá 6, ok? Tranquilo? Então, o princípio da incidência cumulativa. Sempre que for redução, é princípio da incidência cumulativa. Seguindo aqui, e se eu encontrar duas causas de diminuição na parte especial do Código, aí sim aplica o artigo 68, o juiz pode escolher. Ele pode escolher aplicar as duas reduções, e aí se ele fizer isso, segue essa fórmula de cálculo, princípio da incidência cumulativa, ou ele pode escolher a redução só de uma. Não quero aplicar as duas reduções, vou aplicar só uma. Posso?
Posso, mas eu tenho que dar preferência aí pela maior redução, no caso, que se fosse o caso, né, eu teria que obrigatoriamente aplicar o menos 2/3, ok? E, atenção, novamente, princípio da suficiência. O juiz pode dizer, não, olha, se eu reduzir as duas, a pena vai ficar muito baixa. Acho que não vai ficar suficiente para fins de prevenção e repressão. Então, eu vou reduzir só uma das frações. E C, né? Causa de diminuição. Uma na parte geral, uma na parte especial. Não posso aplicar o artigo 68. Então, o juiz é obrigado a aplicar ambas as reduções, ok? Levando em consideração também o princípio da incidência cumulativa, ok? E para finalizar, concurso de causas de aumento e diminuição. Aqui o concurso é heterogêneo, tem uma causa de aumento e uma causa de diminuição. O que eu faço? Aplico os dois. Tem que aplicar a redução e tem que aplicar o aumento. A ordem pouco importa o valor, tá? A questão é que eu tenho que aplicar. Só toma um cuidado, e aqui a atenção é essa, tá? Não faz compensação. Olha aqui, pena provisória, 9 anos. Eu tenho uma causa de aumento de 1/3 e uma causa de diminuição de 1/3. O aluno de direito fica feliz, né? A única coisa que ele lembra da matemática do colégio é que se está igual pode cortar. E se ele cortar aqui, ele se ferra. Porque se eu for cortar, minha pena provisória vai ficar 9, né? E vai estar errado. Eu preciso fazer o cálculo, senão vai dar errado, tá bom? A ordem, se reduz ou se aumenta, pouco importa, mas eu preciso fazer o cálculo. 9 anos mais 1/3. 1/3 de 9 é quanto? 9 dividido por 3 dá 3. 9 anos mais 3 dá 12. E sobre o 12, e aqui vem o ponto, né? Estou aplicando o quê? Princípio da incidência cumulativa também. Faço um cálculo, depois faço outro. Então essa aqui também é a regra importante. Aqui no 3 vai aplicar também o princípio da incidência cumulativa. Então, 9 anos menos 3, que é o valor de 1/3, desculpa, mais 1/3, né? Mais 3 dá 12. E sobre o resultado, o princípio da incidência cumulativa, 12 eu vou aplicar 1/3. 12 dividido por 3 dá 4. 12 menos 4 dá 8. Perceba a diferença. Eu tinha uma pena de 9 e vou ter uma pena de 8. Então vai ter uma diferença. Toma cuidado para não fazer a compensação. Ok? Pessoal, agora fica para a próxima videoaula só um caso prático onde a gente vai passar a primeira, segunda e terceira fase, que é um exercício bem similar a esse que vai estar na prova de vocês aí, tá bom?